de sede efetivamente, de desnutrição, inanição, enfim. E dentro dessa perspectiva, era mais fácil sobreviver quem fazia uma maior contenção de água no corpo. E isso quer dizer o seguinte, que quem tinha mais sal, né, dentro do corpo, que aí fazia essa retenção de líquido. E olhem que interessante e triste ao mesmo tempo. Hoje em dia, essa capacidade de retenção de líquido e de ter mais sal no corpo gera o maior grau de hipertensão. Então, pegando ali, se fosse pegar um darwinismo artificial, né, a sobrevivência dentro desse trânsito, desse tráfico do navio negreiro, hoje é um critério que acaba sendo de comorbidade para a questão do coronavírus. Né? Então, você tem hipertensão, que gera também problemas do coração e que te coloca no grupo de risco do coronavírus. Né? Então, só para a gente ter uma dimensão de como que tudo isso acaba ficando muito coligado. E, enfim, eu trago esse vídeo mais para a gente ter uma noção geral do que vem acontecendo e tudo mais, e para a gente adentrar a ideia da legislação. E aí, o que eu gostaria de trazer para vocês primeiro é a legislação de 1831, a Lei Feijó. A Lei Feijó, ela dizia que era proibido o tráfico de escravos a partir daquela data. Né? E, com isso, ela falava mais ou menos o seguinte, que declarava que eram livres todos os escravos vindos de fora do Império, e também impunha penas aos importadores dos mesmos escravos. Foi a partir dessa data que houve a expressão, essa lei aqui, na verdade, é para inglês ver. Por quê? Porque a Inglaterra, ela pressionava o Brasil a colocar, a afrouxar, né, as amarras da escravidão por um motivo simples. O comércio internacional de cana-de-açúcar. Com as colônias inglesas tendo a liberdade declarada, e nesse sentido a gente tinha um mercado assalariado que aumentava o custo de produção da cana-de-açúcar, o preço da cana-de-açúcar brasileiro era muito mais barato do que o preço da cana-de-açúcar inglês. Então, a Inglaterra ficava pressionando, falando, olha, se você não acabar com a escravidão, a gente também vai cortar relações com vocês. E aí o governo brasileiro teve a brilhante ideia de fazer essa lei para declarar proibido o tráfico de escravos no Brasil. Né? Mas aí o que acontece? Né? Primeiro, não existia uma fiscalização dos portos brasileiros. E segundo, a malandragem ela estava justamente no ponto em que o tráfico de escravos proibido era o internacional, né? Mas poderia haver comercialização interna. Então, ficou uma coisa que, na verdade, foi, mas não foi tanto assim. Né? E eu trago aqui para a gente ter também uma outra visualização mais específica, que é a forma como
os números do tráfico de escravos se deu. Né? Aqui eu vou trazer para vocês. Opa, deixa eu só colocar aqui. Aqui eu trago para vocês o número de pessoas escravizadas que foram embarcadas e que desembarcaram no período entre 1830 e 1856. E aí, por que eu trago 1830? Porque é um ano antes, né, da proibição. E 1856 é quando o negócio efetivamente termina, né? E a partir daí, nós temos a Lei Feijó, que teve aqui uma queda, né, bem abrupta, né, que saíram 54.142 pessoas da África, e em 1831 já saem 5.371 pessoas. E aí vocês estão vendo também, né, que do lado tem dos embarcados, tem os desembarcados, e sempre com menos, né, que foi aquilo que eu falei. Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas traficadas ficavam pelo caminho. E aí aqui no slide seguinte, eu trago um gráfico que eu elaborei para mostrar como é que se deu esse fluxo do tráfico de pessoas escravizadas. Nós temos aqui uma queda abrupta, né, uma queda acentuada de 1830 para 1831, mas vemos também uma curva ascendente bem grande quando chegamos aqui a 1839, por exemplo, a gente chega no pico de pessoas escravizadas que chegavam no Brasil, que chega a ser maior do que antes da proibição. Né? Então, por conta disso, nós temos aí essa questão do para inglês ver. E temos outra curva ascendente, outro pico aqui em 1849, provavelmente, e em 1850 a gente já tem uma queda abrupta com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas aí a gente chega lá. Isso aqui já foi. E aí a Lei Eusébio de Queiroz, ela trazia a efetiva proibição do tráfico de escravos. Né? Então, nós temos, dentro disso, uma fiscalização efetiva, né? Como a gente pode ver aqui, que acabou gerando essa queda abrupta da parte das pessoas escravizadas chegando aqui no Brasil. Né? Então, foi a primeira lei que efetivamente melhorou, entre aspas, a questão do tráfico de escravos e, enfim, da abolição efetivamente. Mas, como o negro ele não tem um minuto de paz historicamente, em 1850 também tivemos a Lei de Terras. E a Lei de Terras ela trazia uma coisa muito simples, que era o seguinte: apenas por meio da compra é que se pode adquirir propriedade no Brasil. Aí eu pergunto a todos, né, para fazer essa reflexão, se a pessoa escravizada conseguia, num esforço gigantesco, juntar dinheiro para sua alforria, como é que ela ia conseguir juntar mais dinheiro para comprar terra? Então, se num primeiro momento o regime escravocrata, o Estado brasileiro, ele impedia a liberdade sobre o próprio corpo, num segundo momento,
ele também impedia o direito de propriedade, né? E sabemos que sem liberdade e sem propriedade a gente não tem absolutamente nada. E, além disso, na própria Constituição de 1824 e na legislação da época, era proibido haver o acesso à educação pela população negra, seja pelos povos africanos que aqui chegavam, porque a escola só era permitida para os cidadãos brasileiros, e, além disso, as pessoas brasileiras que eram negras, elas eram submetidas a uma série de exigências legais que acabavam por impedir o acesso delas ao colégio. Então, a gente não tinha acesso ao nosso próprio corpo, a gente não tinha acesso a uma propriedade para trabalhar e prosperar, e também não tínhamos acesso à educação. Então, assim, na verdade, nós tínhamos um completo... nos amarravam as pernas e os braços, né? E impediam que a gente conquistasse qualquer tipo de mobilidade social. Apesar disso, nós tivemos foram formadas algumas elites mestiças, né? O que na época se chamavam de mulatos, enfim, mas a grande massa, ela efetivamente não tinha a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. E aí, dentro disso, né, passada essa parte, também tinha um projeto de extinção da população negra brasileira. Na época, os antropólogos falavam que dentro de mais ou menos 100 anos, a população negra deixaria de existir no Brasil. E dentro desses projetos efetivos de cercar, limitar e extinguir, a gente tem a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela dizimou milhões de pessoas e, na verdade, grande parte delas negras, né? E como é que acontecia isso? A população, o Estado brasileiro, ele prometia alforria e terras para os negros que se dispusessem a ir para o fronte de batalha, né? Só que eles iam sem treinamento, eles iam ficar na frente dos campos de batalha, sem equipamento adequado, eles funcionavam como um verdadeiro escudo humano, né? E, para além disso, os senhores de engenho e os filhos dos senhores de engenho que não queriam ir para a batalha, eles davam X escravos para poder fugir da guerra. Então, foi uma coisa que realmente foi muito complicada, e quando a gente imagina isso, a gente vê esse tipo de projeto do Estado brasileiro, que eu acho que é completamente cruel, né? E, por mais surreal que isso seja, e isso já foi... quando a gente conta isso, né, é uma coisa completamente desumana, parece mentira. E parece ser tão mentira e tão surreal que isso já virou tema de um desenho, de uma sátira, que se chama South Park, que é um desenho que faz críticas à sociedade americana e tudo mais, e eles fazem uma sátira dentro de um filme que foi inspirado nesse desenho, que
Estados Unidos teria entrado em guerra com o Canadá e existe o exército, né? E eles fazem uma estratégia do exército para fazer a batalha. E aí aqui eu vou passar para vocês o vídeo mostrando justamente isso. Vou apresentar aqui novamente e passar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Bem, esse tipo de situação é tão absurda que gerou uma sátira que efetivamente está nos livros de história do nosso país, né? Está nas páginas das histórias do nosso país. E foi isso que aconteceu. Então, centenas de milhares de pessoas negras morreram nessa batalha, e isso está dentro, né, desse planejamento aí, desse projeto. Quando a gente fala, né, que é um projeto, existiu efetivamente um projeto de extinção da população negra. Então, quando a gente vai falar, né, sobre esse tipo de coisa, para realmente para chocar, né? É realmente uma coisa que é terrível. Enfim, e a gente caminhando aqui na nossa linha do tempo, no século XIX, a gente chega à lei do ventre livre, que vai falar o seguinte, que os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde essa data serão considerados em condição livre. O que eles não contavam nas escolas, o que eles não contam dentro desse tema? Duas coisas. Primeiro, que até os 12 anos, a criança ficava sempre com a mãe. E, apesar de ser livre, a mulher escravizada, que tinha um filho de até 12 anos, tinha um sobrepreço. Justamente porque você tinha ali um bom tempo para a pessoa que estava sendo a mulher escrava, tinha um bom tempo ainda para a criança crescer e ficar sob a proteção do senhor de engenho. Então você tinha um sobrepreço. E aí a primeira pergunta que eu faço é: que tipo de liberdade é essa em que se atribui preço a um outro ser humano, né? Se atribui preço a uma criança. E, para além disso, até os 8 anos de idade, a criança também ficava sob a proteção do senhor de engenho, né? Proteção entre aspas. E quando a gente fala até os 8 anos, o próprio senhor de engenho, quando a criança completava 8 anos, ele verificava se ele queria ficar com a criança até ela completar 21 ou 24 anos, não estou lembrado agora, ou se ele queria doá-la para o governo tomar conta dela, e a partir daí ele ganhava também uma indenização. Ora, se a criança ficava junto com
com a pessoa até os 21, 24 anos, que seja, essa proteção aí ela é meio deturpada, porque no final das contas a pessoa vai ficar trabalhando em troca de casa e, enfim, e comida, o que configura escravidão. E se essa pessoa era levada para o governo mediante indenização, também se tinha um preço sobre uma pessoa e a pessoa, na verdade, estava escravizada. E temos um outro problema, que é o que o governo fazia com essas crianças quando atingiam os 8 anos e eram doadas para o governo? Eles tomavam conta das crianças? Não. As crianças eram jogadas nas ruas. Né? Então, tem muita gente que fala que a lei do ventre livre é a lei dos meninos de rua, né? Que foram onde os primeiros meninos de rua começaram a surgir sistematicamente e aí a gente começa a falar de institucionalmente, né? Para além disso, a gente tem também a lei dos sexagenários. Eu só preciso saber, gente, qual é o meu tempo, porque eu comecei a falar e aí eu não sei quanto tempo eu tenho de palestra. Eu acredito que seja 40 minutos. É isso, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errado, foi que me passaram, Gato. Mas vá levando, quando faltar algum tempinho, eu peço. É só por causa de planejamento mesmo, porque... Pronto. 40 minutos? Me passaram aqui 40 minutos. Então eu tenho mais ou menos uns 10. É isso, Rodrigo? Isso, tem mais alguns minutos. A gente está tentando subir o link do YouTube, porque deu algum problema na capacidade da sala. A sala era ilimitada, mas infelizmente está com a capacidade de 100 pessoas. Aí a faculdade está liberando o link do YouTube para a gente subir e disparar aqui nos grupos. Pronto. Bacana. Tá, então eu tenho mais 10 minutos. Complicado. Vamos lá. Além dos sexagenários, eu também vou compartilhar a tela com vocês, porque a lei dos sexagenários, na verdade, ela é uma legislação que fala da extinção gradual do elemento servil. Né? E, a partir daí, eu vou trazer aqui para vocês o que não falaram da lei dos sexagenários, né? Porque todo mundo fala, atingiu 60 anos, beleza, você está livre. Mas, adivinhem só, não era bem assim. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. A lei dos sexagenários, ela falava aqui, como eu trouxe para vocês, essa ideia da regular extinção gradual do elemento servil. Né? E aí está lá no artigo 3º, parágrafo 10, falando que são libertos os escravos de 60 anos de idade. Né? Isso aí todo mundo sabe. E no colégio, enfim, normalmente quando se conta a história, as pessoas ficam por aí. O problema é que tem mais. Né? O problema é que no próprio parágrafo 10, ele fala: ficando, porém, obrigados, a título de indenização pela sua alforria, a prestação de serviços a seus senhores pelo espaço de 3 anos. Então, gente, não são os 60 anos que vão libertar as pessoas, e sim 63, no mínimo. Né? E lá no parágrafo 13, eles falam: todos os libertos maiores de 60 anos, preenchido o tempo de serviço de que trata o parágrafo 10, continuarão em companhia de seus ex-senhores, que serão obrigados a alimentá-los, vesti-los e tratá-los em suas moléstias, usufruindo dos serviços compatíveis com a força deles. Aí, eu pergunto novamente para vocês, que tipo de liberdade é essa? Você tem que continuar trabalhando por mais 3 anos e depois disso, você continua trabalhando para o seu senhor. Né? E aí eu vou além e pergunto
a todas e todas, sabendo que em 1900 a expectativa de vida de toda a sociedade brasileira, incluindo pessoas escravizadas e pessoas da elite, era de 33,4 anos, quem chegava a 60 anos na época. Então, são perguntas que a gente vai se fazendo e, infelizmente, a gente também sabe a resposta, né? E, enfim, como a gente está correndo aqui com o tempo, a gente fala da Lei Áurea, né? A Lei Áurea, ela tem um ponto importante, né, de ter sido, ter declarado efetivamente a extinção formal da escravidão, mas em 1872 a gente teve o primeiro censo, né, da história do país. E lá em 1872, que é o único registro histórico que a gente tem para a época, mostra que dos mais ou menos 10 milhões de pessoas que existiam no país, as pessoas escravizadas totalizavam 1,5 milhão. E, a partir dessa questão, eu acho que também é importante a gente levar em consideração que, para a época, esse 1,5 milhão de pessoas escravizadas correspondia a mais ou menos 25% da população negra, ou 5% da população total. E tem um outro adendo aí, né? Tem um outro registro, que foi um levantamento feito, mas aí não é oficial, né? Foi um levantamento feito por um estudioso na época, mostrando que entre pessoas escravizadas, pessoas que estavam sob a égide da Lei do Ventre Livre e pessoas que estavam sob a égide da Lei dos Sexagenários, estavam em mais ou menos 1.700.000 pessoas. Então, assim, a Lei Áurea, ela declarou extinta a escravidão no Brasil. Grande parte do esforço de acabar com a escravidão, a gente consegue ver que foi da própria sociedade civil, que conseguiu libertar, nesse meio tempo, 75% da população negra. Mas a gente tem aí 1.700.000 pessoas que conseguiram ficar livres dentro dessa história, né? Mas a gente vê que a participação do Estado, ela foi mínima com relação ao todo o processo que a gente está vendo, que a gente está tratando nos dias de hoje, né, no dia de hoje. E aí, eu queria trazer a última legislação para vocês, que é o decreto de 1890, que fomentava a vida de imigrantes europeus para o Brasil. E eu gostaria de lembrá-los da Lei de Terras, de 1850, que eu espero que esteja fresco já na memória de vocês, para comparar com esse decreto de 1890. O decreto de 1890, ele traz essa ideia, né? E a partir daí ele traz o que a gente chama da institucionalização do branqueamento da sociedade brasileira, com essa vinda dos imigrantes europeus. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para mostrar, né, o que tinha nesse decreto. Lá no artigo 5º, eles falavam que
terão passagem integral ou reduzida por conta do governo federal às pessoas europeias que quiserem vir para o Brasil. E, além disso, lá no artigo 26, ele fala: o imigrante receberá no ato do seu estabelecimento um título provisório de propriedade, no qual serão lançados, com o preço do lote, os adiantamentos que receber. E aí, logo depois, ele fala: quando terminar os pagamentos devidos pelo imigrante, será este título trocado por outro de caráter definitivo. E como é que era esse pagamento? Com trabalho. E aí vocês vão lembrar, justamente, que o decreto, a lei de terras de 1850 falava que o título de terra, o título de propriedade, só poderia ser adquirido mediante compra. Vocês conseguem enxergar a diferença de tratamento perpetrada pelo Estado brasileiro? Em um você tira a terra, no outro você dá a terra. Para além disso, você tem a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para substituir a mão de obra, né, negra. Então você tem a exclusão da população negra do mercado de trabalho, para além daquilo tudo que a gente vem falando. Então a gente deu uma passagem aí que foi um pouco mais pormenorizada, e eu gostaria de trazer também uma reflexão que, apesar dessas leis serem extremamente nefastas, elas foram fruto de pequenas tentativas de avanço a partir do movimento abolicionista. No livro Flores, Votos e Balas, da Ângela Alonso, ela traz justamente como esse movimento ele tentava empurrar o Brasil para a abolição. E aí eles faziam as propostas, por exemplo, da lei do ventre livre, da lei dos sexagenários, e o Partido Conservador, na época, ele acabava atravancando tudo, ele acabava atrapalhando todo esse procedimento, né? De outro lado, muito se fala sobre a família imperial, né? E aí tem-se uma questão se Dom Pedro II ele era abolicionista, se ele não era, aquela coisa toda. Eu tenho um ranço do Dom Pedro II, e não por ele é abolicionista internamente, mas ele acabou não fazendo nada. Não é por isso. É porque nos momentos cruciais em que ele pôde nomear o seu chefe de gabinete dentro do Partido Liberal, que era o progressista na época, que era o abolicionista, ele nomeou pessoas do Partido Conservador, né? Então, eu tenho esse problema com ele. Mas, enfim, dentro do movimento abolicionista, eu gostaria de destacar o Luiz Gama, dentre outros tantos, que eu gostaria de destacar duas questões dele. Primeiro, quem ainda não ouviu falar no Luiz Gama, por favor, existe uma diversidade de textos sobre o Luiz Gama no país, mas eu gostaria de fazer um próprio jabá meu, falando sobre a vida de Luiz Gama. Eu coloquei aqui para vocês no chat. Quem não ouviu falar no Luiz Gama, ele foi uma pessoa que nasceu livre, filho de uma negra livre, com um fidalgo português, e foi vendido pelo próprio pai como escravizado para quitar uma dívida de jogo aos 10 anos de idade. E ele só foi aprender a ler e escrever aos 17 anos, e ele juntou provas de que ele era livre. E aí conseguiu se libertar, foi para
para a universidade aqui na USP, né? E foi negado a ele o direito de assistir às aulas. Então, ele assistia às aulas escondidos até ser expulso. Ele ia para a biblioteca e ficava estudando até ser expulso também, enfim. E ele virou um advogado, né, que na época era rábula, porque ele não tinha ele tinha o conhecimento jurídico, mas ele não tinha a instrução formal. E dentro do trabalho dele, ele libertou mais de 1.000 pessoas escravizadas durante a vida dele. E aí eu gostaria de destacar duas coisas dentro dessa vida dele. A primeira é que ele utilizava a Lei Feijó, né, de 1831, para libertar as pessoas escravizadas. Ele conseguia comprovar que aquelas pessoas chegaram no Brasil depois de 1831, e aí ele utilizava o sistema contra o próprio sistema. E ele falava, olha, aqui está a prova de que essa pessoa chegou depois de 1831. Então, na verdade, ela é livre e ele conseguia libertar as pessoas escravizadas. Além disso, ele é dono, né? Ele é o cara da maior ação da história de libertos, a maior ação coletiva de liberdade de pessoas cativas. Em uma só vez, ele conseguiu libertar 217 pessoas escravizadas, né? E, enfim, isso é uma coisa que está na história, é a maior ação coletiva de libertos da América Latina, eu acho que do mundo, sei lá. E, enfim, isso mostra a grandiosidade dele. E hoje em dia a gente não escuta tanto falar nele, né? Então é uma pessoa que eu gostaria sempre de destacar. E por fim, já passando já no meu horário, já peço desculpas, mas chegando aqui ao final da exposição, eu gostaria de trazer também a reflexão sobre a ideia do racismo institucional. O racismo, ele é essa prática de desumanização da pessoa, né? A pessoa negra, ela não é vista como um ser humano. E foi sobre essa tese que foi construída toda a sociedade escravagista e toda a história do país. Apenas em meados do século XIX é que chegou aqui a noção de que o negro não era uma coisa, né? E que ele era uma pessoa e que estava sendo vítima de uma injustiça muito grande. E essa luta, ela perdura até os dias de hoje, né? Na medida em que nós somos reconhecidamente humanos, mas não somos tão iguais assim. É só a gente verificar, né, como é que é o tratamento, por exemplo, da polícia. No Rio de Janeiro tivemos um exemplo recente de desumanização, em que a polícia ela entra na favela atirando e não dá o direito das pessoas de ter um processo justo, um julgamento justo. Enfim, a gente tem ali o investigador, a gente tem o órgão acusador, o órgão julgador e o executor. E executando uma pena que é proibida no Brasil, né? Então, a liberdade, hoje em dia, ela precisa ser ressignificada, né? Ela vem sendo ressignificada. E é dentro dessa perspectiva que a gente precisa entender onde que se encontra o lugar da população negra. A gente não tem os mesmos acessos, né, da população branca. Quem tem visto aí o Big Brother, já acabou, né? Mas um dos personagens do Big Brother é o Gil, né, que é um economista, e ele fala muito sobre isso.
E eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de coisa, porque ele traz isso de uma maneira simples. Quando a gente vai falar, né, em igualdade, a gente está falando em igualdade de chance. Quando a gente vai falar de igualdade de chance, é para a pessoa poder se desenvolver, né? É para a gente ter a liberdade de escolher o que quer fazer da vida e escolher como a gente vai desenvolver as nossas próprias potencialidades. E isso não acontece com a população negra, né? Esse tipo de questão, a gente acaba indo no que a vida vai mostrando para a gente. Então, vocês podem me perguntar, beleza, pô, mas onde é que está o papel do Estado nisso? O papel do Estado está em retirar essas vulnerabilidades trazidas pelo racismo. E isso pode ser para qualquer corrente política, né? Então, quando a gente vai falar sobre o racismo institucional, a gente tem que falar sobre como, historicamente, o Estado brasileiro vem tratando de forma a prejudicar sistematicamente a população negra. E a necessidade do outro, né? A necessidade da gente ter uma forma de equalização, uma forma proativa de chegar a conseguir ter o mesmo acesso das pessoas brancas, e a partir daí o Estado sai de cena e a pessoa conseguir se desenvolver e conseguir atingir todo o seu potencial. Então, essa ideia de desumanização, de descaracterização, de subhumanificação, ela continua muito arraigada nas estruturas da nossa sociedade e, por consequência, nas estruturas do nosso Estado. E é contra isso que a gente precisa batalhar. Obviamente que eu não vou terminar falando que desse jeito, né, que acaba trazendo uma revolta para a gente, mas sim que eu acho que a gente tem melhorado a partir do momento em que foram instituídas cotas raciais das universidades, as cotas raciais no serviço público. Agora teve a cota racial pelo CNJ nos cartórios, então preto pode ser dono de cartório, ganhar mais de 100 mil, 200 mil reais por mês, né? Pode ser rico. Então é uma coisa que é importante. E, para além disso, nós tivemos também recentemente a distribuição proporcional de verbas eleitorais para as candidaturas negras, que, pelo que eu acompanhei, conseguiu fazer um efeito efetivo aí nas eleições passadas. No Rio de Janeiro e em São Paulo dobrou o número de candidatos negros eleitos nas assembleias, nas câmaras dos vereadores. Então, por mais que ainda estejamos muito aquém do necessário, é preciso celebrar todas essas vitórias que a gente vem tendo no caminho. E aí, para finalizar mesmo, a gente tem que lembrar que o 12 de maio foi de muita luta, tanto da população negra quanto dos abolicionistas e tudo. O 13 de maio ele foi importante porque houve uma festa que durou 7 dias, com mais de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro, festejando isso, porque mais de 1.700.000 pessoas se tornaram livres, né, dentro do seu básico, pelo menos. Mas é preciso refletir sobre o 14 de maio, que acaba perdurando nos dias atuais. E a gente tem feito isso a passos pequenos, a grandes passos, e trazendo o que eu acho que é esse tipo de evento, né, que juntar a prefeitura, a procuradoria do município, a universidade, a sociedade civil, e poder debater todo esse tipo de tema, que eu acho que é muito importante. Então, eu gostaria, para finalizar mesmo, de agradecer a oportunidade de conversar com todas e todos, de trazer essas pequenas reflexões e parabenizá-los por essa iniciativa,
e pedir desculpas por ter me alongado muito, acabei falando aqui 50 minutos. Muito obrigado. O nome da Procuradora-Geral do município do Irapuã, realmente nós temos que ressignificar essa história, ao invés de abraçar a revolta, abraçar atitudes, né, e ações que a Procuradoria tenta fazer. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, tá ok, né? Irapuã, quando você falava, em paralelo aqui no chat, a gente ia tendo uma aula também dos membros do PCRI se manifestando, dizendo da importância da gente conhecer nessa história, o Hilda marcando a música de Lazo, falando sobre o 14 de maio, enfim, um momento muito simbólico. Eu realmente estou bastante emocionada com sua palestra, eu acho que é um momento importante. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Luciana Rodrigues, né, para ela fazer a honra depois de passar a palavra para a professora Ivete, que se você não conhece, você também vai ficar encantado. Professora Ivete é um dos despertar, assim, da minha história, principalmente institucional. Então, eu muito lhe agradeço e espero que outros momentos como esse, Irapuã, você possa estar com a gente aqui, quem sabe presencialmente. Vou passar a palavra a você, doutora Luciana, para fazer a honra, depois de passar para a professora Ivete. Obrigada, Aline. Eu gostaria de agradecer imensamente essa rica palestra proferida. De fato, esse histórico legislativo foi bastante importante, principalmente para mim, eu não conhecia esses detalhes. Então, achei muito esclarecedora. Agradeço de coração, realmente, a todos que participaram. E peço desculpas pelo limite de participantes. Nós achávamos que seria ilimitado, mas teve o limite de 100 participantes e tivemos que negar o acesso a mais de 200 pessoas. Então, assim, estou aqui de coração partido, porque a gente queria, né, que todos pudessem participar. Então, de logo, já peço ao professor Irapuã que já deixa aqui o convite para a gente fazer uma nova palestra, talvez pelo YouTube ou alguma outra plataforma que permita um número maior de pessoas, já que tanta gente ficou de fora. E agora passa a palavra à nossa queridíssima Ivete Sacramento, nossa secretária de reparação, que vem atuando e contribuindo aqui para o esclarecimento dos nossos servidores, nossos gestores, né, para o fim, que um dia a gente tenha a esperança e a certeza que um dia o racismo institucional não vai existir mais. A todos. E agradecer também, que eu esqueci logo no início, a Paulo Pinheiro, que nos ajudou, né, em toda essa organização, e logo no início eu não fiz o agradecimento. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Sim, professora. Bom dia. Sim, professora. Bom dia a todos. Eu quero fazer uma saudação especial ao nosso palestrante, doutor Irapuã Santana, saudar o professor Paulo Cardoso e toda a equipe docente e discente da Fundação Visconde Cairu, saudar todos os representantes do comitê do PCRI, inclusive a doutora Hilda, e, em especial, parabenizar a Procuradoria-Geral do município da cidade de Salvador, na pessoa da sua procuradora-chefe, doutora Luciana Rodrigues, da doutora Lília, esta belíssima ação do Programa de Combate ao Racismo Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, e dizer que eu fiquei muito honrada e emocionada, doutora Luciana, Rodrigo e todos os procuradores, com este evento. A princípio, como todos me conhecem, eu questionei por que, Hilda,
você vai fazer essa palestra do PCI no dia 13 de maio. E, doutor Irapuã, eu estou muito feliz e o senhor me acrescentou muito com sua fala. Seus estudos realmente históricos nos acrescentaram muito nessa manhã. Eu quero agradecer. Inclusive, eu questionei a Oilda, que é a coordenadora do programa, você conhece esse rapaz? Esse rapaz não vai desfazer nossa função do PCI, mas eu quero parabenizar vocês que realmente escolheram uma pessoa competente e comprometida. E eu fui pesquisar, doutor Irapuã, seu currículo. E o que mais me chamou a atenção, eu não li mais nada depois, foi que o senhor é cotista da 2ª turma da UFRJ. Então, para mim, isso já garante a pertinência da sua atuação nesse combate ao racismo institucional, porque o senhor é fruto dessas políticas públicas e dessas ações afirmativas de reparação que a cada vez mais nós precisamos divulgar. E, principalmente, doutora Luciana, a senhora descobre, através de sua equipe, que fazer parceria com cursos de direito, a partir do curso de Direito da Visconde de Cairu, é tão importante para disseminar esse programa de combate ao racismo institucional. Cada vez mais, nós precisamos de jovens como o doutor Irapuã, com conhecimento, com estudos de fato para defender e combater esse racismo institucional arraigado na nossa população. Quero parabenizar, e aqui eu falo em nome do nosso prefeito Bruno Reis, que no seu programa de governo reafirma o compromisso de combater em todas as instâncias o racismo na nossa cidade do Salvador, com o programa Salvador Sem Racismo. Salvador, uma cidade com uma população de 82% de negros, não admite mais atos de racismo, e principalmente a confirmação do racismo institucional em todas as suas formas. Então, quero agradecer, de fato, a Procuradoria Jurídica da cidade de Salvador, essa oportunidade de nós termos essa aula histórica, que nada mais é do que um incentivo para que todos nós, operadores do direito, tenhamos como bandeira combater nas nossas ações o racismo em todas as suas formas. Muito obrigada, bom dia para todos vocês. Parabéns, professora. Muito obrigada aí pela palavra, né? É um incentivo para que a gente aqui possa continuar promovendo esses atos. Agradecer a doutora Luciana, né? A doutora Lília, a doutor Irapuã pela palavra, a Oilda pelo apoio de sempre e todos os nossos membros aqui do núcleo e do comitê aqui da Procuradoria. E também agradecer em nome da Fundação Visconde de Cairu, o professor Paulo Caiu, né? Como a procuradora falou, nós tivemos mais de 200 pessoas que buscaram acesso e por limitações técnicas operacionais nós não conseguimos. Mas a Fundação Visconde de Cairu quer agradecer muito a parceria da Prefeitura, né? Através da CEMUR, Procuradoria, para incentivar e para que a gente possa promover. Nós já temos o selo da diversidade, então já é um afinco com a Prefeitura, né? E a gente quer estabelecer e criar mais capacitações, workshops, para que a gente possa, de fato, levar essa reflexão. O curso de Direito é um curso novo, onde tradicionalmente a nossa faculdade é conhecida pelo curso de Ciências Contábeis, mas o curso de Direito, através do meu coordenador que está aqui presente, está fazendo algo revolucionário e quer debater questões sociais no seu curso, para que a gente possa ter um aluno mais crítico e mais atuante
em prol da coletividade. Então, quero agradecer de verdade toda a participação dos meus colegas aqui do município e dos nossos alunos aqui que estão presentes. E também tem aqueles que também vieram de outras faculdades, de outros locais, que estão aqui presentes, que eu vi até um estudante da Uninasal também, que fez presente. Então, obrigado a todos. Obrigada a todos, obrigada, gente. Um abraço a todos, bom dia, muito obrigada, Procuradoria, doutora Luciana, Lilian, Rodrigo. Muito obrigada, doutor Irapuã, foi uma aula mesmo. Depois a gente encaminha o vídeo para os membros do comitê, que eu estou aqui com todo mundo mandando mensagem, que muita gente não conseguiu entrar. E na próxima, professora, a gente faz na nossa plataforma. A gente tinha solicitado, mas a Cairu nos informou, né, que a plataforma seria ilimitada, então ocorreu essa intercorrência, essa situação interna, mas com certeza a palestra está gravada, doutora Luciana, e a gente vai poder encaminhar aos membros, e agradecer imensamente, doutor Irapuã, por esse dia tão importante, né, o dia 13, amanhã, o dia 14 de maio, e a gente sabe das nossas lutas, que são constantes, e a gente não vai desistir, a gente vai continuar, e um dia chegaremos, sim, a essa sociedade sem racismo, uma sociedade mais justa, e é isso que a gente agradece, professora. Que bom que a senhora gostou e ficou feliz, e eu estou muito feliz de doutor Irapuã estar aqui conosco. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.